Neste programa, vamos conhecer um lugar famoso pelos ancestrais vikings e que é o lar de um dos autores de literatura infantil mais amados do mundo. Este pequeno país é composto por centenas de ilhas. Tem prédios históricos magníficos e é estimado pela arquitetura moderna. Estamos na Dinamarca. Paisagens aéreas. Dinamarca. Apesar de pequena em tamanho e população, a Dinamarca teve um papel significativo na história europeia. Desde a pilhagem, o comércio e a colonização viking até a Idade Média, quando o país dominou o noroeste da Europa. Séculos depois, os dinamarqueses formaram alianças comerciais bem-sucedidas usando a grande frota de navios. Atualmente, a Dinamarca quase lidera as pesquisas mundiais sobre qualidade de vida e felicidade. A Dinamarca fica ao norte da Europa continental. É o país escandinavo mais ao sul e serve de ponte entre eles e o resto do continente. Situada entre o Mar do Norte ao oeste e o Mar Báltico ao leste, tem uma estreita fronteira terrestre com a Alemanha na extremidade sul da península da Jutlândia. O resto da Dinamarca é composto por ilhas grandes e pequenas. Muitas pessoas não sabem que o país é formado por mais de 400 ilhas, sendo 4 principais e uma longa península ao oeste. Atualmente, cerca de 100 ilhas continuam habitadas. As outras foram devolvidas à natureza e só recebem visitas esporádicas. Com tantas ilhas, é claro que a Dinamarca tem um longo passado marítimo, já que a navegação era a única forma de se deslocar ao redor do país. Em muitos casos, ainda é. Nenhum local da Dinamarca está a mais de 50 quilômetros do mar. O país tem quase 6 milhões de habitantes, sendo que 1.300.000 moram na capital, Copenhague, e em seus arredores. Num país composto por ilhas e fiordes, muitas vezes é necessário atravessar o mar. Fosse na época dos vikings ou nos dias de hoje. Em 1740, o rei sancionou a primeira barca oficial interna, que era puxada por cabos no rio de meio quilômetro de largura. Com o surgimento das barcas a motor, elas se multiplicaram. Atualmente, mais de 20 empresas operam cerca de 40 barcas, poupando horas de viagem para muita gente e salvando a vida das comunidades das ilhas menores. Em 1903, foi inaugurado o serviço de barcas entre a Alemanha e a Dinamarca. Naquela época, também era uma conexão ferroviária. Os vagões eram transportados pela barca. A primeira rota foi entre Gedser e Warnemünde, na Alemanha. Nos anos 1950, as barcas começaram a transportar carros por causa do aumento do número de pessoas dirigindo. Depois da Segunda Guerra Mundial, as barcas fizeram o trajeto para a Alemanha Oriental Comunista. E nos anos 1960 foi criada uma nova rota entre Rotterdam e Puttgarden, na Alemanha Ocidental. Este é um dos trajetos de barca mais populares, seja para passageiros ou carga. No verão, são transportados mais de 1 milhão de veículos e 3 milhões de pessoas. A rota é tão importante que funciona 24 horas, todos os dias do ano. Durante a instabilidade militar, política e econômica da primeira metade do século XIX, muitos dinamarqueses foram abalados pelos efeitos da guerra. Eles voltaram a atenção para dentro, da destruição para a criação.
Assim, a Dinamarca entrou na Era de Ouro de todos os aspectos culturais. Talvez a pessoa mais conhecida desse período tenha nascido em Odense, em 1805, nesta casinha. Hans Christian Andersen. Até hoje, ele é um escritor famoso. Os contos de fadas de Andersen são conhecidos no mundo todo, e as pessoas vêm à Dinamarca para ver onde ele nasceu e visitar um museu dedicado à vida e à obra do escritor. Os livros dele foram traduzidos para mais de 125 línguas. Entre as histórias mais famosas estão A Rainha da Neve, A Princesa e a Ervilha e a mais conhecida de todas, A Pequena Sereia. Todos os anos, milhares de turistas vão ao porto de Copenhague para ver, na beira da água, a estátua em bronze da Pequena Sereia, inaugurada em 1913. A escultura se tornou um símbolo da cidade de Copenhague. No entanto, o que os turistas veem hoje é apenas uma réplica. A estátua original está guardada num lugar secreto depois de ter sofrido muitos atos de vandalismo. Copenhague foi o epicentro dessa Era de Ouro das artes. No Teatro Real, August Bournonville criava balés como La Sylphide, apresentado no mundo todo no século seguinte. Outro destaque é o escultor Bertel Thorvaldsen, que ganhou fama mundial e, em vida, um museu em homenagem a ele. Foi nesse período que a cidade produziu um dos maiores filósofos do mundo, Søren Kierkegaard, considerado o pai do existencialismo. Na mesma época da Era de Ouro cultural, a Dinamarca conduziu reformas agrárias significativas, abolindo o arrendamento para que os arrendatários tivessem mais estabilidade e a chance de obter empréstimos a juros baixos para comprar a terra. Essas reformas agrárias mudaram a paisagem da área rural da Dinamarca. No país inteiro, vemos pequenas fazendas cercadas de plantações. Algumas são da época da reforma agrária. Apesar de os aristocratas que perderam terras para os arrendatários terem sido indenizados, o aumento dos preços e da eficiência impulsionou a economia agrícola. Esse crescimento deu origem a mansões rurais cercadas por celeiros e outras estruturas agrícolas. Um bom exemplo é Lerchenborg, na costa oeste da Ilha da Zelândia. De cima, dá para ver que a mansão rural do século XVIII parece pequena perto dos celeiros enormes. O complexo inteiro forma um desenho precisamente simétrico, seguindo os princípios do estilo barroco. Para entrar na casa, é preciso passar por uma série de pátios formados pelos celeiros e estábulos. Isso mostra a importância deles, que não estão escondidos longe da mansão. Do outro lado do país, existem mais exemplos da importância da agricultura durante o século XIX. O aumento da riqueza permitiu a construção de grandes casas e propriedades, além da modernização de construções antigas. Atualmente, muitos desses lugares recebem turistas e representam uma parte importante da história da Dinamarca. Ledreborg, na Ilha da Zelândia, é habitada pela mesma família desde que foi construída em 1746. Tem 2 alas mais baixas e uma guarita magnífica. Esta casa elegante é considerada um dos melhores exemplos de arquitetura barroca no norte da Europa, pois sofreu poucas alterações. O jardim de estilo barroco foi totalmente reformado em 2004. Clausholm, na península da Jutlândia, foi comprada pelo primeiro-ministro dinamarquês, o grande chanceler Conrad von Reventlow, nos anos 1690, que imediatamente demoliu a casa antiga e construiu esta mansão barroca. O castelo foi projetado para que o grande chanceler habitasse o andar térreo. O segundo andar, com pé direito mais alto e tetos mais decorados, era para visitas da realeza. Em 1847, a Dinamarca entrou na era ferroviária. E em 50 anos, havia linhas de trem atravessando o país.
permitindo que as pessoas visitassem partes da Dinamarca que até então estavam isoladas. Um desses lugares era Skagen, bem na ponta da península da Jutlândia. Por ano, cerca de 2 milhões de pessoas visitam a Vila de Pescadores, pois este é o lugar mais ensolarado da Dinamarca e nunca chove por muito tempo. No entanto, mesmo antes de a ferrovia trazer tantos turistas no fim do século XIX, um pequeno grupo de artistas frequentava a península havia mais de 20 anos. Eles ficaram conhecidos como pintores de Skagen. Eles foram atraídos pela qualidade da luz, que fazia com que o céu e o mar parecessem uma coisa só. Alguns artistas ficaram famosos, como P.S. Krøyer e Anna e Michael Anker. Além de pintarem a vida local, eles retratavam um ao outro caminhando pela praia em roupas de verão ou durante almoços. Eles se desvencilharam das tradições rígidas das academias de artes dinamarquesas e seguiram o estilo impressionista que tinham conhecido em Paris. Um dos lugares mais visitados de Skagen é a ponta da península, onde os mares de Skagerrak e Kattegat se encontram. Por causa da diferença de densidade, existe uma linha divisória nítida, então é possível pisar em 2 mares ao mesmo tempo. Copenhague é uma das grandes cidades europeias e está entre os melhores destinos turísticos. A cidade é uma mistura de arquitetura moderna e antiga, e os prédios históricos abrangem 4 séculos de construção. O centro histórico tem ruas estreitas, bulevares largos, canais e parques. Apesar de ser uma cidade, Copenhague é pequena a ponto de se poder fazer tudo a pé. Originalmente uma vila de pescadores fundada pelos vikings no século X, Copenhague cresceu e se tornou um próspero centro comercial. O nome da cidade significa Porto dos Comerciantes. Ela passou a ser a capital da Dinamarca no início do século XV e logo se consolidou como um centro de poder regional. Durante a Renascença, Copenhague foi a autoridade por trás da união com a Noruega e a Suécia, que durou 120 anos. Depois de 2 incêndios devastadores no século XVIII, Copenhague passou por um período de reformas. Mas aconteceu outra tragédia no início do século XIX, quando a cidade foi bombardeada e incendiada pelos britânicos. Com isso, restaram poucos prédios antigos, e uma cidade neoclássica emergiu das cinzas, se tornando a Copenhague atual. O centro da cidade fica dentro das fortificações antigas, apesar de, no século XVIII, o fosso e os baluartes da parte ocidental terem sido convertidos numa série de lagos. Hoje em dia, é um bom lugar para caminhar e pedalar. Copenhague é repleta de prédios históricos e de galerias e museus excepcionais. Também é uma cidade de arquitetura moderna, incluindo o hotel projetado por Arne Jacobsen. Apesar de parecer novo em folha, foi construído nos anos 1950, uma verdadeira inovação para a época. O hotel tem vista para uma das maiores atrações da cidade, os Jardins de Tivoli. Inaugurado em 1843, Tivoli é um dos parques de diversões mais visitados da Europa e atrai cerca de 5 milhões de turistas. Tem uma casa de shows, um teatro, restaurantes, cafés, jardins e, é claro, os brinquedos. Perto do Tivoli fica a Prefeitura de Copenhague, concluída em 1905 e inspirada na Prefeitura de Siena, do século XIV, na Itália. Na Praça da Prefeitura começa a Stroll, uma rua que passou a ser de pedestres em 1962 e marcou uma mudança na vida urbana de Copenhague, pois a cidade passou a priorizar os pedestres e os ciclistas em vez dos carros.
Desde então, essa abordagem teve influência internacional. A Stroll é uma grande atração turística e uma das maiores vias peatonais com lojas da Europa. Para ter uma bela vista desta parte da cidade, vale a pena subir a Torre Redonda, construída como observatório astronômico pelo rei Cristiano IV em 1642. O rei também construiu o Castelo Rosenborg, que escapou dos incêndios e dos bombardeios das batalhas de Copenhague. É de estilo renascentista, típico das construções dinamarquesas desse período. Atualmente, é um museu que abriga as coleções da realeza do século XVI ao XIX. Seguindo o mesmo estilo de fortificação, o rei Cristiano IV começou a construção da cidade pentagonal, uma das fortalezas mais bem preservadas do norte da Europa. A Ilha do Castelo era uma série de ilhotas que, ao longo dos séculos, se tornou a Ilha do Poder. O destaque é o enorme Palácio de Christiansborg, que compreende o parlamento dinamarquês, a Suprema Corte, o gabinete do primeiro-ministro e os salões da rainha. Na ilha também estão os ministérios mais importantes: o Arquivo Nacional, a Biblioteca Real, vários museus e a Bolsa de Valores de Cristiano IV com seu pináculo de dragões. Também é o lugar da nova Biblioteca Real, concluída em 1999. Ela é chamada de Diamante Negro por causa do granito preto. Este foi o primeiro de uma série de prédios culturais de grandes proporções situados de frente para as águas de Copenhague. No porto, vemos a nova Casa de Ópera, uma das mais modernas do mundo. Também foi uma das construções mais caras, com custo superior a 500 milhões de dólares. Um lugar muito visitado por turistas e dinamarqueses é o Nyhavn, o Porto Novo, repleto de bares e restaurantes. Foi outro projeto do rei Cristiano IV nos anos 1670 para que as mercadorias e os peixes chegassem ao centro da cidade. Também é de onde saem os barcos turísticos que atravessam o porto até Christianshavn, que faz parte da fortificação de Copenhague construída por Cristiano IV. É de estilo holandês, com canais. A melhor vista de Christianshavn e da cidade é da torre da igreja de Nosso Salvador. Quem gosta de altura pode subir até o topo e também desfrutar a vista de uma das maiores façanhas de engenharia da Dinamarca, a Ponte de Øresund. Esta maravilha da engenharia liga a Dinamarca à Suécia e é a mais recente de uma série de obras que transformaram o país em líder na construção de pontes. No século XX, foram construídas pontes para interligar as ilhas principais e os fiordes, melhorando o transporte. Os antigos terminais de barcas agora estão abandonados ou viraram áreas de descanso, já que os carros não precisam mais esperar a barca. Uma das mais recentes é a Ponte Storstrøm, construída pela empresa ferroviária Danske Statsbaner e concluída em 1937. Ela também continha uma pista de mão dupla, mas nos anos 1980, a rodovia não entrou no novo projeto. Então, em 1985, as pontes Faro foram inauguradas, permitindo o acesso rodoviário direto ao porto de Rødby e às barcas. A ponte maior é estaiada, e a ponte de Vigas fica ao norte. Elas se encontram na pequena ilha de Faro. Duas das pontes mais recentes são estruturas maravilhosas e atrações turísticas. A primeira é a Ponte de Great Belt, de 1988, que, como as pontes de Faro, usa uma ilha como ponto de encontro. Ao oeste, vemos duas pontes paralelas de 6,5 km, que têm uma ferrovia e uma rodovia. Quando elas chegam à ilha de Sprogo, a ferrovia desce um túnel de 8 km, enquanto a rodovia sobe a terceira maior ponte suspensa do mundo, de 6,7 km. O vão central da ponte tem 65 metros, para que os navios possam passar por baixo com segurança.
O Estreito de Great Belt é uma importante rota de comércio internacional e de navios de cruzeiro do mundo todo. Esta façanha monumental da engenharia foi o maior projeto de construção da história da Dinamarca. Por ano, cerca de 13 milhões de veículos usam a ponte, e o pedágio custa metade do preço do bilhete da barca antiga. A ponte de Øresund, que liga Copenhague a Malmö, na Suécia, foi inaugurada em 1999 e é a ponte rodoferroviária mais longa da Europa. Com quase 8 quilômetros, ela vai da costa sueca até a ilha artificial Peberholm, onde começa um túnel de 4 quilômetros até a ilha dinamarquesa Amager. O túnel não atrapalha o tráfego aéreo do aeroporto de Copenhague, libera a passagem dos navios e impede que blocos de gelo obstruam o estreito no inverno. A construção da ponte de Øresund concluiu a conexão de rodovias e pontes entre as ilhas dinamarquesas e a península da Jutlândia, que liga os países escandinavos à Europa Central e Ocidental. Os dinamarqueses pretendem construir mais pontes no futuro, além do túnel rodoferroviário mais longo do mundo, conectando Dinamarca e Alemanha. O que os dinamarqueses fazem quando não estão trabalhando? Muitos vão para as casas de veraneio, espalhadas por todo o país. A maioria fica em praias de água cristalina e areia branca. As casas de veraneio fazem parte do estilo de vida de todo dinamarquês, não apenas da elite. É o lugar perfeito para relaxar e curtir a família. Uma das principais atrações da Dinamarca é a Legoland, inaugurada em 1968 e modernizada desde então. Por ano, o lugar recebe mais de 2 milhões de pessoas do mundo todo. Quem nunca ouviu falar do Lego? O brinquedo foi inventado na Dinamarca nos anos 1950 e se manteve inalterado. Então, um bloco feito no século passado se encaixa perfeitamente num bloco feito ontem. Atualmente, cerca de 19 bilhões de peças de Lego são produzidas por ano. Estima-se que existam 62 blocos de Lego para cada pessoa da Terra. Desde a brutalidade da era Viking, a Dinamarca se tornou uma das sociedades mais pacíficas do mundo, liderando em qualidade de vida. Nos últimos anos, o país foi eleito o melhor lugar para morar e trabalhar. A maioria dos dinamarqueses andam de bicicleta. Quase todas as ruas têm ciclovia. E em Copenhague, uma nova ponte de ciclistas e pedestres foi construída no porto. É como uma rodovia para bicicletas. E isso é bom, porque no país existem mais bicicletas do que pessoas. Estima-se que 50% dos trajetos sejam feitos de bicicleta. E a Dinamarca tem 12 mil quilômetros de ciclovias. A Dinamarca ficou famosa no mundo todo por causa dos designs modernos e da arquitetura inovadora, como o complexo residencial Iceberg, na antiga região portuária de Aarhus. O novo Centro de Arquitetura de Copenhague, projetado para mostrar o espírito da cidade em vários espaços diferentes. E as Axel Towers, 5 torres interligadas por pontes. Longe dos centros urbanos, a paisagem é repleta de belos vilarejos e portos que costumam ter igrejas antigas. Prédios históricos convivem em harmonia com seus equivalentes modernos. Mas os dinamarqueses também se preocupam com construções antigas de uso cotidiano. E ainda existem muitas casas de telhado de palha por todo o país. Muitas mansões rurais históricas foram convertidas em hotéis, mas preservando a integridade das construções originais. Os dinamarqueses são inovadores e ecológicos, e as turbinas eólicas respondem por quase 50% da geração de energia. A Dinamarca representa boa parte da indústria eólica mundial. Acima de tudo, os dinamarqueses sacodem a bandeira nacional com orgulho. É a bandeira mais antiga do mundo
e, segundo a lenda, caiu do céu durante uma batalha no século XIII. Dizem que a aparição dela fez os dinamarqueses vencerem. Atualmente vemos bandeiras por todo o país, celebrando aniversários e dias festivos. Esta bandeira flamula num dos maiores castelos da Europa, Kronborg, construído para proteger o Reino da Dinamarca. Ele presenciou muitas mudanças no país. E, sem dúvida, vai testemunhar outras tantas nos próximos séculos.